Muito boa noite. Jean Fernandes falando aqui da cidade de Pomerode, diretamente da casa do meu patrocinador. É um prazer ser o convocado para fazer esse treinamento hoje. 21 horas, o dia 26 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. 47 participantes. Então, vou pedir que, se o som está chegando alto e claro, por favor, dê um joinha para a gente poder dar início. Ok? Maravilha, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Hoje não é uma apresentação para novos, então sugiro que pegue papel, caneta, desliguem toda a diversão que possa ter ao redor, para que você possa prestar atenção, porque todos os dias as pessoas nos pedem informações sobre essa matéria que falaremos aqui hoje. Nós sabemos que o mundo da GFI é um mundo um tanto quanto bem amplo, cheio de braços, cheio de tentáculos, e alguns acabam se identificando com a área de produtos, outros estão se identificando com a área bancária, e outros estão se interessando mais, se identificando com a área da GFI Pay, que é justamente o que falaremos hoje aqui para os senhores. Então, quando a gente faz uma apresentação rápida, seja numa apresentação, seja numa reunião caseira, seja de qualquer forma, geralmente a gente fala que a GFI Pay, com a sua ferramenta máquina de cartão de crédito, ela traz inúmeras vantagens. Geralmente, nessas conversas rápidas, dá tempo de falar 3 ou 4 características da nossa máquina, e só com essas 3 ou 4 as pessoas já conseguem entender que é um super produto diferenciado no mercado e que vale a pena, além de as pessoas comprarem, adquirirem, usarem o nosso equipamento, também é uma excelente forma de levar essa novidade para os comerciantes da nossa região e lucrar com isso, que é o que muita gente tem interesse em conhecer todas as vantagens nesse momento. Beleza? Então vamos lá, vou contar com o apoio técnico aí do meu sócio Jonathan, que vai passar os slides para a gente começar a fazer essa apresentação. Então, se porventura tiver alguém na sala ouvindo pela primeira vez, entenda que o que você vai ver hoje é só a pontinha do iceberg. Existe algo muito gigantesco por trás de tudo isso. Então, o nosso convite é para que você conecte-se com a gente novamente quarta-feira, onde aí sim a gente faz uma apresentação, entendendo que todas as pessoas que estão ali, ou a grande maioria, vão conhecer pela primeira vez. Hoje, a ideia, então, é aprofundar em cima da GFI Pay. Vamos lá. O grupo GFI, ele já é muito forte, já tem muitos anos de existência, começou lá em 2012, e hoje a holding GFI, ela conta com vários braços de negócio. Vamos lá, Jonathan. Quando a gente fala que está presente no Mercosul, é porque a gente já tem tanto empresas quanto afiliados já se movimentando em alguns países da América Latina e muito em breve já começando algum trabalho na Europa e nos Estados Unidos. Só que o setor que a gente quer falar hoje, que quer ensinar algumas técnicas, que quer comentar, é sobre o setor que movimenta muito dinheiro. Meus amigos, quando a gente fala que o setor de cartões ultrapassa 4 trilhões de reais, nós não estamos contando aqui ainda a movimentação de PIX. 4 trilhões de reais é apenas o que movimenta cartão de débito e crédito. Então, quando a gente entra nesse mercado de criptomoedas, nesse mercado de transferências em PIX, esse volume aumenta um monte. Então, é inteligente a pessoa se posicionar nesse mercado o quanto antes. Vamos lá. Desculpa. Quem está mais perto da gente aí viu que depois de sábado da feijoada lá de Balneário Camboriú, a gente foi afetado por uma gripe bem forte. Eu e alguns parceiros estamos aí fazendo um tratamento para passar a tosse. E vamos tentar fazer hoje com o mínimo de tosse possível, né? Mas a garrafinha do lado aqui já está a GFI aqui, ó. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Quando a gente fala então da solução GFI Pay, obviamente a porta de entrada é a nossa máquina de cartão de crédito, que juntamente com ela também vamos trazer a solução conta gráfica estruturada. Então o objetivo hoje
passar para os senhores as tal das 11 vantagens que a nossa máquina tem. A gente numerou alguma delas, que a gente vai começar a passar nesse momento, então comece a tomar nota. Vamos lá. Quando a gente fala em meio de pagamento, a gente precisa mostrar que a fintech, deixa só que a minha tela aqui saiu, vamos lá. Então vamos lá, a GFI ela é uma fintech inovadora que combina máquina de cartão, contas digitais, que são as famosas contas gráficas estruturadas, e meios de pagamento para atender a necessidade de empresas de todos os tamanhos. É bem importante a gente frisar que tanto MEI, quanto pequena empresa, quanto média, como gigante, todas podem usar a nossa máquina, meus amigos. Tanto a máquina quanto a conta. Agora, quando a gente começa a falar sobre as 11 características, é bem importante a gente começar pelo modelo da máquina. E muitas pessoas têm nos perguntado, tá, Jean? E a máquina de vocês, como é? É só mais uma do mercado ou ela tem algum diferencial? Então é bem importante vocês anotarem essa nomenclatura aqui, ó. A910, que é a última, é a última tecnologia que existe nesse mercado de máquinas de cartão de crédito. Ela tem um Android super rápido para a pessoa ter a possibilidade de instalar outros aplicativos que possam se comunicar com a sua máquina. Então tem alguns exemplos aí de pessoas, por exemplo, que trabalham em casas de shows, em boates, e tem aplicativos para controlar estoque. Então a nossa máquina, por ser Android, por ser um sistema bem rápido, a pessoa consegue fazer essa comunicação. Com a câmera que ela tem, tanto na traseira quanto na dianteira, dá para a pessoa tanto fazer leitura facial para pagamentos, quanto leitura de QR Code. Então, não esqueçam desse detalhe. É a última geração de máquinas para cartão de crédito. Só que além de ter essa vantagem, quando a gente parte para a segunda vantagem, a gente entra num mercado bem amplo, que é a questão de números de parcelas que a nossa máquina faz. Hoje, nós estamos situados no grupo que mais consegue parcelar compras no Brasil. Então, quando numa abordagem a gente fala que existem ferramentas dentro da nossa máquina para, além de fazer o comércio vender mais, também existem ferramentas para aumentar o ticket médio das vendas, do que exatamente que a gente está falando? Dessa questão de a pessoa poder parcelar alguma coisa na quantidade máxima de vezes que é permitido no Brasil hoje, que é 21 vezes. A maioria das máquinas financia aí em 6, 8, 12 vezes. Pouquíssimas vão a 18 e muito menos a 21. Então a gente faz parte desse time que vai na quantidade máxima permitida. E isso, obviamente, é ótimo. Só que quando a gente fala nessa questão de 21 vezes, a gente entra de cara no assunto que mais chama atenção aqui da GFIP e sua máquina, que é os juros que nós conseguimos cobrar para antecipar essas 21 vezes. Senhores, nesse exato momento, maio de 2025, a GFIP ela é campeã nesse quesito no Brasil nesse momento. Para antecipar as 21 parcelas, os juros cobrados é de 20,79%. Nós estamos falando em 0,99% ao mês, menos de 1%, isso é espetacular. E como a gente tem falado em várias reuniões, em várias conversas, muitas pessoas estão usando essa máquina para ajudar os seus clientes a fazer aquela situação de passar um dinheiro no cartão de crédito e já receber o Pix, porque o nosso juro é simplesmente espetacular, meus amigos. A gente sabe que vários bancos já fazem esse tipo de coisa também, de deixar a pessoa fazer um Pix mediante o crédito que ele tem no cartão. A nossa máquina também permite fazer isso. Só que ao invés da pessoa pagar 10%, como os bancos cobram, que geralmente é 9,95 mais IOF, arredondar para 10%, nós estamos falando em menos de 1% ao mês. Aí, obviamente, o comércio coloca um spreadzinho e acaba sendo uma nova forma do comércio ganhar dinheiro, e isso é um espetáculo. Porém, o que vem chamando a atenção da nossa companhia, da nossa máquina, do nosso modelo de negócio, é uma novidade que a gente está lançando no mercado que chama muito a atenção. Quem acompanhou nos grupos aí viu que final de semana, que agora semana passada, nós estivemos no Rio Grande do Sul, participando de um evento de investidores anjo que estavam lá procurando fintechs para aportar o dinheiro deles, e subimos no palco para passar em 1 minuto o recado da GFIP. E óbvio, o que chama muito a atenção é que nós estamos inovando o mercado de criptomoedas. Porque muita gente
sabe que criptomoedas já existe já há muito tempo, já desde 2009, e a grande dificuldade é de fazer as pessoas rolarem ela no mercado. Compra e venda com SDT, compra e venda com Bitcoin, compra e venda com Ethereum, porque o comércio tem que entender da matéria, tem que abrir uma wallet, tem que saber receber, tem que saber vender, esse tipo de coisa. Então, aonde que a GFI entra com uma solução? Na nossa máquina, terá, já tem, na verdade, só falta liberar uma API simplesmente da maior exchange do mundo. Existe desde 2017 uma empresa chamada Binance, a qual lá dentro dela hoje são movimentadas mais de 400 criptomoedas, são mais de 1.500 pares de negociação que acontecem todos os dias. Só a movimentação de criptomoedas, por exemplo, dela no dia de ontem, foi 13 bilhões de dólares. Então, é muita movimentação que acontece dentro dessa exchange todos os dias. Então, nós, GFI, temos uma API que significa que quando o lojista compra a nossa máquina, ele pode agora botar uma plaquinha lá na frente do seu estabelecimento, informando o seguinte: compre aqui e pague com qualquer criptomoeda. Será que isso é um chamariz? Será que isso cumpre o que a gente fala para as pessoas e que a nossa máquina tenha algumas ferramentas para fazer a pessoa vender mais? Quem é aqui de Santa Catarina sabe que há um tempo atrás tem um posto bem famoso aqui, que fica nas margens da BR, na entrada de Florianópolis, chamado Posto do Galo. E lá, um tempo atrás, o proprietário colocou uma bandeira branca, bem grandona assim, escrito: compre aqui e pague com Bitcoin. E aí o desenhozão do Bitcoin laranjão lá. Gente, isso era fila de pessoas para abastecer, simplesmente só para ter a moral de dizer: não, eu sei pagar com Bitcoin, eu tô nesse mundo. Não tinha vantagem nenhuma, pagava o mesmo preço, inclusive pagava até um pouquinho mais caro, porque tem ali o preço da taxa, né? Só que a ideia era muito revolucionária, muito boa, enfim, aumentou um monte o faturamento do posto, só que a empresa que colocou isso naquela época lá cobrava um spread muito grande e acabou não levando para frente o projeto. Hoje nós resolvemos isso, porque qualquer comércio, de padaria, a posto, a hotel fazenda, enfim, qualquer coisa, ao comprar a nossa máquina, já vai estar liberado, então, essa funcionalidade para ele receber qualquer criptomoeda, por mais que ele não entenda desse assunto. Olha isso, meus amigos. Quando o cliente for pagar, em vez dele falar que quer pagar com Pix, com débito, com crédito, ele vai falar: quero pagar com cripto. A pessoa vai lá num quarto botão que vai liberar lá embaixo, que ainda não está na máquina, vai abrir um botãozinho, vai abrir qual é a criptomoeda que ele quer pagar. Aí vai escolher qual é a criptomoeda, simplesmente vai gerar um QR Code, a pessoa que é detentora dessa moeda vai abrir a carteira dela, vai ler o QR Code e vai transferir os seus bitcoins, ou USDT, ou Ethereum, qualquer coisa, para a máquina. A máquina imediatamente já faz a validação daquela transação. Quando der uma confirmação, ela já faz a venda. Com isso, a gente não fica oscilando para cima ou para baixo, porque a nossa intenção não é fazer trade, não é comprar Bitcoin na baixa e vender na alta, não é esse tipo de coisa. É simplesmente ser útil, fazer com que o lojista receba em reais na conta bancária dele no dia seguinte. Então, resolvemos simplesmente o problema das pessoas poderem receber criptomoeda. Hoje, qualquer empresa, de pequena a gigante, pode entrar nesse mercado, pode sim receber as criptomoedas do nosso cliente, porque nós, GFI, somos a única no mercado a fazer desse jeito, não cobrando nenhum spread em cima. Atente-se a isso. Nós não estamos cobrando spread para levar essa informação. Nós cobramos as taxas normais, que já é competitiva com todas as outras do mercado. 1,45 no débito, 3,99 no crédito e os 20,79 no crédito parcelado. Então, o lojista vai receber o valor em dinheiro às 8 horas do dia seguinte. Beleza? É isso aí, vale bastante palminhas, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala também em valor de máquina, obviamente, existem diversas propostas no mercado. Diversas. Hoje, são mais de 60 marcas de máquinas de cartão de crédito rodando no mercado e cada uma tenta trazer uma vantagem, né? Então, muitas delas, a única vantagem que ela tem é a argumentação de que somos gratuitos. Você não vai pagar pela nossa máquina. Só quem acredita. Isso é uma cilada grande, meus amigos. Quando uma empresa te doa a máquina, ela te amarra de alguma outra forma que a gente vai falar no próximo slide. Só que aqui nesse slide eu quero falar para vocês o seguinte:
A nossa máquina não é doada, ela é vendida. Nós vendemos para o cliente. Porém, existe a possibilidade de ele ter 100% de cashback nessa máquina. Ou seja, se ele compra no modelo Anjo Plus, 100% do dinheiro que ele usar para comprar essa máquina vai voltar para ele a partir de 30 dias, em menos de 2 anos, exatamente em 18 meses, ele vai ter 100% do dinheiro que ele usou para comprar a máquina já depositado na conta bancária dele. Então, a gente pode sim dizer que a nossa máquina vai ser gratuita para o cliente. No primeiro momento ele compra e depois volta. Próximo slide, Jonathan. Vamos lá. Por nós não cedermos a máquina para o cliente, por não fazermos essa permuta que não é nem um pouco vantajosa para o cliente, nós conseguimos possibilitar que a nossa máquina não tem a tal da mensalidade e muito menos a tal da fidelidade. E também não temos a exclusividade. Porque, por exemplo, tem uma máquina que a gente achou no mercado agora, esse mês de maio, que a taxa de débito dela era 4,2%. A nossa é 1,4%, só para vocês verem a diferença. Aí a gente estava tentando entender, meu Deus, como que uma máquina consegue se vender com um preço tão acima da concorrência que ela está fazendo? E a gente descobriu que um dos jeitos que ela faz para fazer vendas é simplesmente tendo acesso a uma lista de empresas que estão se lançando no mercado. Então, ela pega a empresa lá no embrião, quando está se formando, onde o empresário está preocupado ali com comprar o estoque, contratar gente, fazer o layout da loja, fazer a paginação dos móveis. Então, quando ele está nessa muvuca de pensando nas coisas todas para montar a loja dele, que daí entra o vendedor da máquina com essa proposta irrecusável de, ei, aqui comigo tu não precisa pagar a máquina, eu vou te doar ela. Só assina esse contratozinho aqui, uma exclusividade, uma fidelidade, pronto, mas a tua taxa está aí, seja feliz e boas vendas. E aí depois que começar a girar ali os meses, o faturamento começar a acontecer, e aí ele vai ver que aquele 4,2% dele foi um péssimo negócio, porque todas as outras oferecem menos do que isso, principalmente a nossa, e aí ele vai ver que lá está amarradinho com um contrato de fidelidade de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, quando a gente fala que a gente vende a nossa máquina para deixar o cliente livre, entenda, isso é um baita de um presentão. Beleza? Tem uma outra situação bem interessante, que é o seguinte, as nossas taxas, elas são fixas, meus amigos. Não existe oscilação de taxa como a grande maioria das empresas faz. Porque na prática funciona o seguinte, ó, se você movimentar acima de X mil reais por mês, aí a tua taxa é aquela que está no banner, que é a propaganda deles. Se você movimentar abaixo daquilo, a taxa é outra. Em algumas situações, triplica. Eu já vi triplicar. Então, quando a gente fala que a nossa taxa é de 1,45 fixa, independe se a pessoa passou R$ 1 no mês, ou passou os 100 mil que ela gostaria, ou 1 milhão que explodiu de vendas. Então, a nossa taxa é fixa, meus amigos. Não tem surpresa aí na cobrança de quando o dinheiro entra na conta. Beleza? Então, isso também é um detalhe bem importante que vocês valem ressaltar no dia a dia. Nossas taxas são fixas, sem pegadinha nenhuma. Outra vantagem gigantesca. A nossa garantia é vitalícia. Ou seja, a gente sabe que equipamentos eletrônicos podem dar problema. Apple, que é Apple, que cuida um monte, de vez em quando tem celulares da Apple no conserto, ou estou errado? Então, quanto mais máquinas de outras marcas. Então, existe sim a questão da manutenção, existe sim a questão de garantia. Então, quando a gente fala que, primeiro, todas as nossas máquinas são 100% novas. Isso já é um diferencial, porque muitas empresas, para conseguir ter um bom preço na máquina, só compram máquinas recondicionadas. Por exemplo, quando nós, da GFI, pegamos uma máquina que a gente já vendeu, que deu qualquer tipo de problema no software, nós não mandamos arrumar. A gente vende para uma outra empresa que já compra, daí sim ela manda arrumar e bota para os seus clientes. Então, gravem essa informação. Nós só trabalhamos com máquinas 100% novas, com garantia vitalícia. Enquanto você for cliente da GFI, der problema no software, der problema na máquina, que não for mau uso, que não for queda, esse tipo de coisa, a pessoa só liga para o suporte, e aí é uma outra vantagem bem interessante que a gente tem, e ele pede a substituição da máquina emergencialmente.
Beleza? Então, garantia vitalícia. Falando em garantia, falando em suporte, a gente não pode deixar de falar de um dos nossos grandes benefícios, que é o suporte humanizado. A pessoa tanto pode pedir suporte via chat do WhatsApp, como muitas vezes ligar, falar lá com a Bruna, falar com as assistentes da Bruna, para resolver situações espontâneas que podem acontecer. Uma situação de um estorno, uma situação de uma compra que foi lançada errada, como é que faz para resolver, esse tipo de coisa. Então, ter atendimento humanizado, meus amigos, em dias como hoje, que tudo é robô, né? Tudo é chat GPT, tudo é coisas de inteligência artificial, aqui nós temos uma equipe muito competente para resolver de bate-pronto todas essas questões. Beleza? E depois temos um outro benefício que é gigantesco, que é a questão de poder fazer a tal da flipagem. Mas, Jean, o que é esse tal de flipagem? Flipagem nada mais é do que dividir os valores que você vai receber. Então, tudo que é passado no débito, no crédito, no Bitcoin, no Pix, que passa pela sua máquina, vai ter que ir para alguma conta bancária sua, certo? Então, como aqui nós vamos oferecer uma conta bancária para você, que é que a gente vai entrar no próximo slide, você tem a opção de receber ou 100% na nossa conta, ou 100% na conta que você já tem hoje, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, seja lá qual for, ou a tal da flipagem, que é um pouco para cada uma. Você que vai determinar no seu contrato quantos por cento vai receber na tua conta tradicional e quantos por cento vai para a conta especial. Beleza? Então, aqui mostrando para vocês um pouco a nossa tabela de juros por bandeira. Então, a Visa e a Master têm juros bem bacanas, tem essa questão ali de 1,45 no débito e toda essa parte do crédito. Então, quem não tem essa tabela, peça para o seu patrocinador, que a gente já vai disponibilizar talvez no grupo agora logo em seguida, depois da nossa reunião, para que todos vocês tenham essa ciência de quanto maior o número de parcelas que as pessoas quiserem financiar na nossa máquina, menor será a alíquota. Se você fizer a conta, 20,79%, que está lá a alíquota de 21 vezes, se dividir por 21, vai ver que vai dar o 0,99 que a gente estava comentando antes. Beleza? Então, todos os nossos lojistas recebem no dia seguinte, às 8 horas da manhã, como eu já tinha comentado. Meus amigos, nesse momento a gente entra numa parte bem importante da nossa reunião, que é talvez a resposta para muitas das abordagens que a gente faz. Eu, por exemplo, quando quero começar uma conversa com um amigo empresário, eu faço essa pergunta para ele que está aí no Google. Ei, meu amigo Joãozinho, dono da padaria, dono do açougue, dono da borracharia, você sabe o que é elisão fiscal? Muita gente conhece uma palavra prima dela, que é a tal da evasão fiscal. Então, evasão todo mundo sabe, né? Fugir, não quero pagar imposto, vou fazer meia nota, não vou gerar nota, vou dizer que eu sou MEI, só que por mais que já esteja faturando aí 200, 300 mil por mês, então isso não é legal no Brasil. Isso é evasão. Agora, elisão fiscal é o sonho de consumo de qualquer empresário saber como fazer isso. Então, se a gente for ler no Google o que é elisão fiscal, preste atenção nisso, gente, isso é muito importante. Planejamento que visa reduzir a carga tributária a ser paga por uma empresa, valendo-se de meios legais ou de manobras contábeis, mas sem cometer ilícito. Quem está aí com o papelzinho, com a caneta, anotem esse nome, elisão fiscal. Isso é uma ferramenta que nós, da GFI, estamos doando para os nossos amigos empresários. Então, no mínimo, os seus amigos merecem ter a consideração sua com eles para falar sobre isso com eles. Falar que existe essa palavra no Brasil. Porque quando a gente... Vamos lá, se a gente juntasse aqui uma fila de 100 empresários de qualquer segmento e fizesse essa pergunta para eles, só fique na fila quem gostaria de conhecer um jeito legal de diminuir essa carga tributária. Quem não tem interesse nisso, pode sair da fila agora. Quantas pessoas vocês acham que sairiam da fila? Então, essa ferramenta nós temos. E é de graça. A gente simplesmente cobra que o cliente seja cliente nosso, que o lojista seja cliente nosso. Compre uma máquina com a gente, comece a usar os nossos benefícios, os nossos serviços de plataforma de pagamento,
e ele vai ter direito a usar, próxima, Jonathan, a conta gráfica estruturada. Então, a conta gráfica estruturada, meus amigos, na prática, antes de ler os PowerPoint aqui, ó, entenda-se, o que é uma conta gráfica estruturada? Todo mundo sabe que a GFI Pay, ela é uma fintech. Uma fintech, ela não consegue ter vida própria lá no Banco Central. Ela precisa ser acoplada a um banco, ok? Então, a maioria das fintechs, elas se acoplam em bancos menores, por ser mais fácil essa acoplagem, por preencher os requisitos de uma forma mais tranquila. Porém, nós escolhemos o Banco do Brasil, que é o mais rigoroso, o que mais exige garantia, o mais difícil de se acoplar com os meios de pagamento ali. Por quê? Porque ela tem serviços que nos interessam. Os limites financeiros que ela cede para os nossos clientes é interessante. Então, na prática, quando a gente está oferecendo uma conta gráfica estruturada para os nossos lojistas clientes, entenda que é simplesmente a possibilidade de ele ter uma conta corrente dentro da nossa conta corrente, que é lá no Banco do Brasil. Isso é uma conta gráfica estruturada. Uma conta corrente dentro da conta corrente, dentro da conta de uma fintech. E aí vem a grande questão, né? Beleza, Gia. Por que as empresas gostam tanto de ter acesso a uma conta corrente dentro da conta corrente de vocês? Então vamos ler agora esse PowerPoint para a gente entender um pouco e depois fazer o resumo. Uma conta subdigital com privacidade extra para transações permite movimentações ilimitadas por Pix, pagamentos de boletos, sem restrição de valores. Mais uma. Taxa aplicada somente no cash-in. Transação com proteção adicional. Disponível para qualquer pessoa após a aprovação do compliance. Então vamos lá, vamos entender umas regras bem bacanas aqui. A conta gráfica estruturada, ela traz 2 benefícios de imediato. Tem vários, tá? A pessoa, no momento que ela começa a usar uma conta gráfica, ela consegue ver vários outros benefícios, só que a gente vai focar em 2. Primeiro, é um jeito, próximo slide, Jonathan, é um jeito de se proteger o seu dinheiro. É uma conta corrente protegida, blindada. Aqui na Lei 12.865, que existe desde 2013, permite que as empresas usem, meus amigos. Só que ela não é explorada comercialmente isso. Hoje tem 3 empresas no Brasil fazendo a divulgação dessas contas gráficas estruturadas. Uma se chama GFI, outra se chama Deixe em algum lugar, e outra se chama Mercado alguma coisa. Essa Mercado alguma coisa é bem mais famosa do que a gente. Só que quem está distribuindo essa conta, quem está ensinando as pessoas a usar sem cobrar 1 centavo, somos nós. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso produto é muito maior. O nosso ecossistema é muito mais interessante. Nós não somos uma empresa só de venda desse produto, como algumas outras são. Então, nós disponibilizamos essa conta, primeiro com esse objetivo de blindar o capital daquela empresa. Quem é empresário, assim como eu sou, já teve, com certeza, alguma vez na vida, uma conta bancária bloqueada. E sabe quanto isso prejudica. Uma cobrança indevida, uma ação trabalhista que a pessoa não fez o acordo na primeira instância, qualquer juiz de primeira instância vai lá e consegue pedir o bloqueio da tua conta bancária. E às vezes leva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses para resolver uma situação dessa. E aí tente os senhores, talvez vocês que não são empresários, não consigam ter o real peso de uma situação dessa acontecer na vida de uma empresa. De uma grana que acabou de entrar de clientes, você já está contando com aquela grana para pagar os fornecedores, os funcionários, várias coisas, de repente entra um bloqueio lá e você simplesmente não pode mais usar aquele dinheiro porque ele está empenhorado numa outra situação. Isso quebra as pernas de qualquer empresa, meu amigo. Porque geralmente quando isso acontece, esse tipo de bloqueio, não é uma conta só que é bloqueada. São todas que estão no nome daquela empresa. E aí, obviamente, muitas empresas já quebraram por causa disso. E aí, quando a gente fala que a empresa que usa uma conta gráfica estruturada tem essa blindagem, isso não é brincadeira. Isso é muito forte, isso é muito sério. Os nossos amigos merecem saber que existe essa ferramenta legalizada. Porque tudo isso está acontecendo dentro do Banco do Brasil.
E aí tem essa parte do tributo, né? Lembra que a gente falou da elisão fiscal? Que são formas de diminuir a carga tributária sem cometer ilícito? Então, quando a pessoa usa uma conta gráfica estruturada, ela está usando uma ferramenta legal. É uma coisa que está acontecendo dentro do Banco do Brasil, como eu comentei antes. Só que o imposto que é cobrado sobre isso não é em cima do imposto de renda de uma pessoa física normal, que é 27,5%. Não é em cima do imposto de renda da movimentação que a pessoa está fazendo na conta bancária dele. O imposto é bem diferenciado. Tem duas situações em relação ao imposto. A primeira situação é que o imposto é cobrado na entrada. No momento que a pessoa usou a conta gráfica estruturada, já sai a fatia do leão. Porém, essa fatia, para quem, por exemplo, para quem é pessoa física, que sabe que paga 27,5% de imposto, se ele tem uma boa movimentação na conta bancária dele, aqui a pessoa vai pagar 10% disso. Nós estamos falando em 2,75%. 10% do que deveria pagar como pessoa física. Para qualquer pessoa, para qualquer empresa, funciona nessa faixa aí. 2,75, 3, 4, depende aí da negociação que acontecer com o vendedor. Mas vamos passar a informação que é a partir desse valor. Então, quando a gente está sentado na frente de um empresário que conheceu essa conta gráfica estruturada, que tem interesse em começar a usar, que quer ver sobre a legalidade dela, que faz a gente conversar com o contador, então a gente senta na frente dessas pessoas, do advogado, do contador, do empresário, e mostra, por exemplo, essa simulação. Se ele usar na proporção que a gente recomenda, que seja na casa de 40% a conta gráfica, e o restante continua na conta normal dele, continua o giro tradicional dele. Então, se ele usar nessa proporção, as economias anuais que eles terão de imposto, meus amigos, é algo absurdo. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos fazendo a conta de uma empresa que movimenta 100 mil reais por mês, 120 mil reais por mês, vai dar aí 1.800.000 por ano. Então, a gente pegou a alíquota real dele, que era 10,7%, deu uma economia anual de 51.840. E nesse outro exemplo, o faturamento da pessoa era um pouquinho maior, ele conseguiu ter uma economia de 201 mil reais por ano. Nós estamos falando da possibilidade dessa empresa comprar uma caminhonete 0 quilômetro todo ano, só com a economia para ela usar 40% da sua movimentação na conta gráfica estruturada. Então, meus amigos, isso, não sei vocês, mas eu acho que é um presentão que nós precisamos levar para os nossos amigos empresários. Crie uma estratégia, seja para apresentar via conferência, via ligação de WhatsApp, ou pegar esse cara, trazer até o nosso escritório, seja em Blumenau, seja em Itapema, seja em Chapecó, seja onde for, faz essas pessoas saberem que existe essa ferramenta no mercado. Para ter acesso a essa conta gráfica estruturada, primeiro, a pessoa precisa passar no compliance. Não é todo mundo que vai conseguir ter uma conta dessa, meus amigos, porque isso aqui é uma ferramenta legalizada para pessoas do bem. Então, existe pelo menos 4 critérios que a gente já sabe, que se a pessoa tiver um desses 4 componentes aí no seu currículo, ele não vai conseguir ter a conta gráfica. Quais são esses 4 critérios? Primeiro, ele não pode ter no seu histórico crimes de evasão de divisa, de lavagem de dinheiro, crimes políticos ou crimes de qualquer natureza. Então, se a pessoa já tem no seu currículo alguma dessas 4 coisas que eu falei, pode até tentar, não paga nada para tentar. Simplesmente o Banco do Brasil, que faz o compliance, mais a nossa fintech, que também faz o compliance, nega o crédito. Algumas vezes passa na nossa fintech, só que quando chegar no Banco do Brasil, não passa, porque obviamente elas precisam dar um aval para o uso dessa conta. Então ela é feita para pessoas de bem. Obviamente, muitas empresas vão usufruir muito dessa ferramenta. Então, a partir do momento que você tem intenção de ser um usuário da nossa máquina, primeira coisa a se fazer, então, é fazer um cadastro aqui na GFI, que é o cadastro gratuito. Nossa sugestão é que você já faça o tal do DDI, porque esse DDI, a pessoa abre uma infinidade de outras situações, que eu vou falar agora. Só que vamos primeiro continuar nessa questão de como você vai ter a sua máquina. Então, você faz o seu cadastro. Uma vez que você fez o seu cadastro, faça o pagamento do DDI, que é $30. Estamos falando aí do valor de um jantar. E aí preencha a ficha do banco. Ali vai pedir várias informações,
sobre o seu negócio, sobre a sua atividade, sobre você em particular. Você vai informar tudo isso dentro de um link. De um dia para o outro, a empresa GFI recebe essas informações, organiza tudo num contrato e manda por e-mail para você. Então, você lê as informações daquele contrato, vê se procede, e você faz uma assinatura digital para facilitar o seu serviço. Para não ter que imprimir lá no cartório, registrar a assinatura, você faz ela digitalmente. Existem hoje serviços cadastrados no GovBR que faz esse tipo de coisa, com 2 cliques você já consegue fazer. Então, aí sim, depois que você assinou esse documento, aí que ele vai para compliance. Indo para compliance, em no máximo 2 dias, você já vai ter a resposta do departamento financeiro da GFI, dizendo se você foi aprovado ou não. Ok? Você sendo aprovado, ela já vai pedir, então, qual é a forma que você quer pagar a sua máquina. Então, nós, lá no começo da nossa apresentação, nós informamos que o melhor jeito para se comprar a máquina é você sendo um investidor Anjo Plus de $200. Então, lembre-se, você já pagou $30 para ser um afiliado da GFI. Então, você faz um pagamento de 200 outros dólares, então, totalizando 230 tudo, porque você começa a ter, a partir de então, o tal do cashback. Essa máquina, daqui a 30 dias, vai fazer você ter $12,50. Hoje está dando na casa de R$70. Daqui a 60 dias de novo, daqui a 90 dias de novo. Quando terminou o 18º mês, você já recebeu 100% do dinheiro que você colocou. Só que o contrato vai se terminar com 20 meses. Então tem 2 meses a mais para você receber esses $12,50. Então a máquina vai sair de graça. Então, o nosso suporte humanizado, ele existe para que você tire essas dúvidas, para que você pergunte à vontade e para que você tenha toda a funcionalidade de todas as ferramentas que a nossa máquina de FIP vai ter. Gente, no momento que você for um afiliado de $200, você pagou aqueles 30, você pagou 200, você tem direito a ganhar comissões também. Então agora eu quero falar com você, empresário, dessas 100 e poucas pessoas que estão aqui na sala. Talvez muitos de vocês não sabem que vocês mesmos, que a princípio estão comprando a máquina só para ter benefícios para vocês podem ganhar uma comissão ao indicarem a nossa máquina para outras empresas, para outros parceiros, inclusive para o seu concorrente. Olha isso, que ideia maluca, você poder ganhar em cima da participação de que o seu concorrente, talvez o seu rival, tudo que ele vender vai rodar lá dentro da máquina. E aí o sistema, uma vez por mês, faz a contagem, faz a contabilidade de quanto foi o faturamento das máquinas que você vendeu nesse mês que passou. E aí existe essa tabela, que diz o seguinte: se o faturamento das máquinas que você vendeu nesse mês chegaram a R$1 milhão, ou ficaram abaixo de R$1 milhão, a tua comissão vai ser de incríveis 0,10%. Nós estamos falando que se você vendeu se as máquinas que você vendeu faturarem R$1 milhão, Bitcoin, débito, crédito à vista, crédito parcelado, Pix, soma tudo. Aí não é só de cada máquina, tá, gente? É soma todas. Todas que você vendeu esse mês passado, no outro mês, soma tudo no bolo todos os meses. Então, se esse volume chegou a R$1 milhão, você ganha R$1.000, que é o tal do 0,10. Só que se esse volume de todas as máquinas ultrapassou R$1 milhão, agora você ganha 0,11. Se ultrapassou R$2 milhões, você ganha 0,12. Se ultrapassou R$3 milhões, você ganha 0,13. E se ultrapassar a casa de R$4 milhões num único mês, a sua comissão é de 0,14%. Gente, isso é muito forte, isso é bem interessante, porque nós estamos falando de você, empresário, que tem o teu negócio, que tem ali o teu posto, o teu restaurante, o teu comércio qualquer. Você pode ser um indicador e ganhar essa comissão. Beleza? Você só tem que fazer com que essas pessoas se conectem com algum apresentador, se você não sabe apresentar ainda. Mas é lógico que muito rápido você vai pegar a nossa cartilha, nós temos PDF, nós temos PowerPoint, nós temos documento para ajudar você a fazer essas vendas, porque o nosso objetivo é que todos os comércios brasileiros, no menor tempo possível, possam ter acesso a esse tipo de informação. Ok?
Só que olha a informação que eu vou passar para vocês. A mesma comissão que existe para você que fez a venda da máquina de cartão de crédito, a mesma comissão existe para tal da conta gráfica estruturada, meus amigos. O 010, ou 011, 012, 013 ou 014 é sobre a máquina, certo? Só que tudo que acontecer de movimentação na conta gráfica estruturada, você ganha outra comissão de 010, 011, 012, 013 ou 014. São duas vezes essa comissão. Porque vai ter comércios, por exemplo, que a gente vai abordar, e a pessoa fala, Gia, eu fui uma dessas que eu caí na cilada de ganhar a máquina. Agora estou aqui, ó, com um contratozinho dizendo que eu tenho mais 3 anos para ficar usando essa máquina aqui que está me cobrando 2,5, 3, 3,5, 4 de taxa de débito. Eu não tenho como pagar a multa para romper com eles para comprar a máquina de vocês. Só que eu me interesso na conta gráfica estruturada. Tem como eu pegar só a conta estruturada? Vamos lá, quem acha que se dá para pegar só a conta estruturada, faz um joinha aí para eu ver. É isso aí. Estão por dentro. Então, são 2 produtos que a gente tem aqui. Conta gráfica estruturada e máquina GFI Pay. Então, se a pessoa, por qualquer motivo, não consegue pegar a máquina da GFI Pay, com medo de pagar multas, esse tipo de coisa, ele pode sim usar a nossa conta gráfica estruturada. O processo é o mesmo. Ele vai preencher a ficha, vai mandar a intenção, vai receber o documento no e-mail, vai assinar digitalmente, e aí a empresa vai perguntar se realmente ele não quer a máquina, ele vai informar lá no WhatsApp que só quer a conta gráfica estruturada, a empresa, passando no compliance, vai liberar então o link, o login e a senha provisória para ele depois alterar e usar sem moderação, porque não existe volume mínimo de depósito, também não existe volume máximo, nós não temos aquela tal delimitação de valor de Pix, tá? Então, se você tem lá R$1 milhão dentro dessa conta e precisar fazer um Pix de R$1 milhão, tenta fazer na tua conta para ver se vai passar. Então, se você já não tem lá uma grande movimentação e já um pedido com o teu gerente para você poder fazer a movimentação de R$1 milhão, você não vai poder fazer isso não. Então, aqui na conta gráfica estruturada, se você tem o limite, você pode fazer. Óbvio que vai ter ali a questão de 2FA, de mandar no teu celular um PIN, que é uma senha adicional, para ter mais segurança, mas você tem essa liberdade financeira de pagar boletos do valor que você precisar, fazer Pix do valor que você precisar, e olha essa informação, gente, e usar por quanto tempo você desejar. Porque acredite, uma dessas empresas que eu falei, que também oferece essa conta gráfica no mercado, ela só te deixa usar por 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, você tem que zerar a conta. Então, tudo que entra na máquina deles, você vai usando, 15 dias, zera a conta. E aí começa de novo, usa só mais 15 dias. Nós não tem disso. Nossa, é uma conta corrente livre para você usar. Você pode fazer quantas movimentações quiser, porque a gente não cobra movimentação entre contas para fora, esse tipo de coisa. Você só paga o imposto na entrada e nada mais. Beleza? Então, assim, meus amigos, 21 horas e 44 minutos, conseguimos fazer uma apresentação em menos de 1 hora, e eu quero finalizar com esse slide aqui, ó. GFI Pay. Somos mais do que um meio de pagamento. Somos uma solução inteligente, segura e acessível para você e seu negócio prosperarem. Como a gente leu hoje, a GFI num todo, é muito mais do que uma empresa. Ela é um movimento. Então, nós estamos ensinando as pessoas a comprarem produtos de uma forma inteligente, de uma forma exclusiva que só nós temos. Então, se você está novo, talvez hoje aqui na apresentação, e não conhece a matéria GFI, converse com o seu patrocinador, com a pessoa que lhe mandou esse link, para você saber o que é que está escrito lá no nossos outdoors. A gente tem vários outdoors aqui, principalmente aqui na região de Santa Catarina, escrito assim: conheça o grupo GFI, consumo inteligente remunerado. Então, da mesma forma que eu falei que dá para comprar a nossa máquina de cartão de crédito no consumo inteligente remunerado, que significa que vai voltar 100% do dinheiro que você usou para comprar, volta para você, nós temos vários outros produtos que você pode adquirir nessa modalidade. Ok?
Estamos falando de diversas fábricas de alta performance que nós temos. Vale a pena você investir mais alguns minutos aí e falar com uma pessoa que lhe convidou. Bom, eu não tenho acesso ao moderador aqui, Ted. Não sei se tem algumas pessoas com a mão levantada que querem fazer alguma pergunta, para a gente poder responder umas 2, 3 perguntas e encerrar esse treinamento. Ele vai ficar gravado. Então, dessa forma, muitos, pela primeira vez, ouviu a tal das 11 vantagens da nossa máquina, e não só 3 ou 4, como a gente fala bem rapidinho sempre, né? Então, não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Consegue liberar o microfone, Ted? Tem algumas pessoas com a mão levantada? Eu não consigo ver. Jonathan, você consegue ver alguma coisa? Professor Pivanato e Hércules em seguida. Tá, então basta eles liberarem o microfone e fazer a pergunta, é isso? Exatamente. Oi, boa noite. Então, Fala, professor, boa noite. boa noite. Assim, é uma pergunta que eu creio que a gente já tem a resposta, mas só para esclarecer a dúvida, né? No plano base, né, 20 meses, aquele contrato venceu e precisa, se quiser, fazer outro. Quando faz o plano Plus, aí pega a maquininha, ou venceu 20 meses aquele contrato, ele precisa renovar para usar a maquininha ou a maquininha fica dele de forma vitalícia? Maravilha, professor Puvato. Foi muito sábia a tua pergunta. É uma pergunta que as pessoas podem imaginar que seja dessa forma. Só que quando a pessoa faz a aquisição de um contrato de investidor anjo plus de $200, ele está comprando produtos. Pode ser cosmético, pode ser perfume, pode ser qualquer perfume, não. Pode ser vários outros produtos, inclusive a máquina. Então a máquina é dele. Uma vez que ele comprou, é vitaliciamente dele. Inclusive, já vou até abrir a informação aqui, ó, que se porventura um dia ele vendeu o comércio dele, ele desfez o negócio, essa máquina ele pode transferir para um outro comércio. Ele pode vender essa máquina, porque é dele. Então ele só vai ligar lá o suporte da GFI e pedir a transferência de titularidade. Todo o processo acontece de novo, né? A pessoa que vai comprar manda lá a sua ficha lá do Banco do Brasil para passar pelo compliance. Comprando, a gente já faz sem custo nenhum essa troca de titularidade. Então ele vai pagar uma vez só a máquina. Valeu, depois, obrigado. Valeu. Depois... E no caso de transferência, o comissionamento continua para a pessoa que colocou para o primeiro? É isso aí. O Beleza. comissionamento daquela máquina continua no mesmo contrato. Valeu, muito obrigado. E é bem importante a gente falar sobre isso, Privato, porque uma vez que a pessoa tem um contrato com a GFI, de que trouxe um cliente para ela, no contrato fala que nós temos essa comissão vitalícia e hereditária. Beleza? Então, tudo que produzir daquela máquina para o resto da vida, você e seus herdeiros terão acesso a esse comissionamento. Valeu, gratidão. Maravilha. Boa noite. Pastor William de Belo Horizonte. Boa noite, aqui é o Hércules do Rio de Janeiro. Fala, Hércules. Professor, chamo de professor porque a aula foi muito boa. Eu tenho algumas questões, são 3 a princípio. A primeira dela é, a GFI, ela vai ter um aplicativo, como algumas outras máquinas têm, para o nosso celular, para que a gente possa entrar na nossa conta, GFI da maquininha, por exemplo, na nossa conta, para fazer Pix, para fazer transferência, ou é tudo através da máquina? E a outra pergunta é, por exemplo, o meu cliente ele comprou no CPF dele e ele quer cadastrar a empresa dele. Ele pode fazer isso? E a terceira pergunta a pessoa que é CNPJ, já tem uma conta CNPJ no Banco do Brasil, isso influi alguma coisa ou ele pode acoplar essa conta? Maravilha. Muito obrigado pelas perguntas aí. Então, Hércules, vamos lá. Nós já temos o aplicativo para quem é lojista. Então, a partir do momento que a pessoa compra a máquina da GFI Pay, a Bruna do suporte já passa todas essas informações para a pessoa poder baixar o aplicativo de gestão. Então, só que juntamente a isso, nós também já temos o aplicativo chamado Banco Sub, que agora nos próximos dias vai acontecer uma atualização nele, ele vai voltar, ele vai ser o nome que a gente gostaria, que é o banco da GFI Pay. Então, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você tem uma conta gráfica estruturada,
Você baixa um aplicativo específico para isso, para você poder fazer as movimentações financeiras. Porque digamos que você acabou de abastecer com 10 mil reais essa conta grátis. Então você vai ter um limite de 10 mil reais para fazer o que quiser. Pagar Pix, pagar boleto próprio, boleto de terceiro. Então vai ser tudo feito via aplicativo bem normalmente. Depois a gente passa as informações. Beleza. Você fez uma segunda pergunta que era se a pessoa comprou pelo CPF, mas agora quer cadastrar o CNPJ. Pode fazer sim, tá? Na hora que ele faz a intenção lá para o banco, ele preenche os dados da empresa e aí depois a gente só cria um novo login para ele ali embaixo da pessoa jurídica, no nosso sistema de comissionamento, e ele pode pegar o nome da empresa. E a terceira pergunta... Perdão, a pergunta, eu acho que eu me fiz compreender mal. Se ele compra, como ele quer ser um apresentador do produto, e ele vende para a própria empresa, a empresa dele compra a máquina, ele pode cadastrar no CNPJ? Essa é a minha questão. Sim. Dá para fazer essa situação aí também. Porque aí ele vai ganhar dele mesmo, vamos dizer assim. A gente não orienta a fazer dessa forma para justamente valorizar o trabalho do vendedor, certo? Porque se a pessoa teve todo o acesso, vai ter o apoio, vai ter o suporte, é justo que o vendedor dele ganhe a comissão da máquina dele. Ele vai ganhar a comissão de todas as máquinas que ele for vender no comércio. Então, a gente sempre sugere que a minha máquina não gere comissão para mim. Ela gera para o meu patrocinador que me ensinou a trabalhar. E a sua terceira foi a questão de se a pessoa já tem uma conta no Banco do Brasil, se favorece alguma coisa, né? A resposta é não tem ligação. Porque a partir do momento que você tem uma conta gráfica estruturada, você está abrindo uma conta dentro da nossa conta. Então, ela não tem ligação nenhuma com o TCPF, justamente para dar a tal da blindagem que a gente falou antes. Beleza? Ok, mas o lastre é o Banco do Brasil, certo? Isso. Quem está custodiando o seu dinheiro é a fintech que tem a conta dentro do Banco do Brasil. É ela que está te dando o poder de fazer essas manobras contábeis para pagar menos imposto e ela que fica guardando o seu dinheiro. Então, o seu contrato é com ela. Quando você faz o contrato ali que você assina digitalmente, é com a GFI que você está fazendo o contrato. Ok? Ok. Muito obrigado. Boa noite. Maravilha, então, pessoal. Mais alguém com a mão levantada? Carlos Fischer, é isso? Isso, sou Carlos de Uberaba. Boa noite, tudo bem? Última pergunta de hoje, Carlos. Vamos lá. Meu amigo, eu queria uma pergunta minha, é a seguinte: eu posso cadastrar várias máquinas no CNPJ de uma empresa só? Com certeza. Tem várias empresas que estão comprando combos de máquina, porque daí eles podem despachar em vários guichês de atendimento, né? Então, o cadastro é um só que no momento que a gente faz o pedido, já vai ali a solicitação, se ele quer uma máquina ou mais. Então, ele pode comprar 100, 200, 300 máquinas, quantas quiser. Até é bem interessante você tocar nesse assunto, Carlos, porque é o seguinte, quando eu falei ali da parte das comissões, eu acabei passando em cima de uma informação importante, que é a seguinte: cada vez que nós, membros da GFI, fizemos a venda de uma máquina, então a gente ganha uma comissão de 10% em cima do $30 e a gente ganha uma comissão de 5% em cima de $100 do pacote Plus que ele usou para comprar a máquina. Beleza, isso é uma comissão que já está no sistema, qualquer pessoa vai ter acesso a isso. Só que está rolando uma outra promoção, que é importante vocês saberem, que é a empresa paga mais uma comissão de R$100 para você, para incentivar você a divulgar a nossa máquina agora nessa arrancada. Porque, como vocês sabem, a nossa máquina ela começou a ser negociada agora em 2005. Então, existe esse planejamento, esse incentivo para que as pessoas estudem um pouco mais a matéria GFI, coloquem a pastinha debaixo do braço e saia apresentando a GFI. Então, além da comissão do 30, além da comissão do 100 que você vai ganhar, tem mais esses R$100 extra que está em vigência para você receber. Maravilha, meu pessoal? São 21 horas e 55 minutos. Foi um prazer estar convosco. Esse vídeo vai ficar gravado para que os senhores possam ver e rever algumas vezes e possam, o quanto antes, saber o que a gente sabe e um pouco mais, para que o comércio brasileiro possa ficar sabendo das nossas soluções o quanto antes. Nós somos um presente para eles. Faça
você a sua parte de levar essa informação para os comércios do seu bairro, da sua cidade. Beleza? Forte abraço a todos. Conte com a gente. Tamo junto. Tchau, tchau.